Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo e bem-vinda à terceira aula aqui da nossa série Escalando a Pirâmide da Automação. Bem, se você ainda não assistiu as duas primeiras aulas, vou deixar aqui um card nesse vídeo, então não pule etapas. Se você ainda não assistiu, volta lá, assiste e depois você vem para cá e dá continuidade a esse conteúdo que hoje a gente vai falar sobre os dispositivos de campo, que é a primeira camada da nossa pirâmide de automação. E se você gostar do nosso conteúdo, claro, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e se tiver dúvida, posta aqui nos comentários que a gente vai estar analisando sua dúvida e, é claro, sua dúvida pode se tornar objeto de estudo para as próximas aulas. Então é isso aí, vem comigo, seja bem-vindo ao Industrial Academy. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer um pedido para você. Se esse conteúdo melhorar o seu entendimento da automação industrial, eu peço que você curta, comente e compartilhe esse vídeo para que o maior número de pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Isso aumenta a nossa relevância no YouTube e permite que a gente continue trabalhando na simplificação e entrega dos temas de maior importância da automação industrial para você. Então, iniciando aqui a nossa aula 3, nós estamos no passo 2 da nossa série Escalando a Pirâmide da Automação, e no passo 2 nós vamos estudar os dispositivos de campo. Aqui na aula 3, especificamente, vamos falar sobre os sensores de nível e as válvulas analógicas. Aqui no passo 2, nós ainda vamos ter mais de uma aula, só que essa aula 3 nós vamos fixar aqui nosso estudo, nossa análise no sensor de nível e nos atuadores do nosso sistema de controle de nível on-off. Iniciando aqui a falar sobre o nosso sensor de nível hidrostático, você confere aí na sua tela, ele é um tipo de sensor que faz a leitura de nível através da medição da pressão gerada pela coluna d'água dentro do tanque. Esse é um sensor que possui 3 vias, é claro que você tem uma infinidade de tipos de sensores diferentes que vai utilizar quantidades de cabos, de vias diferentes também, mas aqui para o nosso caso nós vamos utilizar esse tipo de sensor que possui aí 3 vias. A gente tem a via em vermelho, que é o 24 volts, que é a alimentação da fonte de alimentação do nosso quadro de automação. Temos também em verde, que é o sinal de corrente de 4 a 20 mA, que vai ser gerado pelo sensor diretamente proporcional ao nível dentro do meu tanque. E temos também, não menos importante, a malha de aterramento. Você precisa aterrar o cabo do seu sensor, porque aqui a gente está lidando com sinal baixo de corrente e esse sinal ele pode sofrer interferências externas e essa malha de aterramento vai justamente evitar esse tipo de interferência. Nós temos aí o cabo adequado para a gente fazer a instalação nesse tipo de sensor, então temos aí a via em branco, é a nossa entrada de alimentação, a via em preto é o cabo que vai ser conectado no cartão de entrada analógico do controlador lógico programável e finalmente o aterramento que deve ser conectado no conector de aterramento do quadro de automação. E agora você confere o cartão de entrada analógica que nós vamos trabalhar aqui na nossa série. Então esse cartão ele possui 2 entradas analógicas, você vê aí à esquerda você tem um grupo de 3 conectores e na direita aí você tem mais outro grupo de 3 conectores. Cada grupo de 3 conectores, nesse caso aqui, é uma entrada analógica. À esquerda temos a entrada analógica 0 e à direita temos a entrada analógica 1. Antes de falar sobre a conectorização entre o sensor e o cartão de entrada analógica do controlador lógico programável, vamos entender cada pino. Vamos analisar a entrada analógica 0 à esquerda. O pino AI0V é o pino responsável por fazer a leitura do sinal de tensão. Você tem vários sensores analógicos que vão fazer o uso não da corrente, mas da tensão. Sensores que utilizam níveis de tensão de 0 a 10 volts para medir nível, por exemplo, você vai ter a nível 0, ele vai enviar para a entrada analógica do PLC 0 volts e no nível máximo ou no nível 100% ele vai enviar para o PLC o nível de tensão de 10 volts. Já o pino AI0I é o pino responsável por efetuar a leitura de sensores que utilizam como sinal o sinal de corrente de 4 a 20 mA. Então, 4 mA ele vai ler 0% de nível e
a 20 mA, ele vai fazer a leitura de 100% de nível. No nosso caso, nós estamos utilizando esse sensor hidrostático que vai utilizar sinal de corrente. Então, se nós estamos utilizando um sinal de corrente, vamos utilizar aí no grupo de 3 pinos da esquerda, que é a entrada analógica 0, nós vamos utilizar o pino I0I. E por fim, o GND é o pino que vai conectado no 0 volts da fonte. Vamos analisar agora um pouco mais de perto a conectorização entre o nosso sensor de nível e o cartão de entrada analógica do sistema. Aqui no nosso quadro, eu tenho a representação do nosso cartão de entrada analógica, do nosso sensor de nível, do tanque, da fonte de alimentação e do controlador lógico programável. O cartão de entrada analógica deve ser encaixado no PLC, conforme nós vamos ver em aulas posteriores. Observe que eu estou utilizando uma representação gráfica que facilita a identificação dos pinos de todos os nossos equipamentos. O cartão de entrada analógica, nós temos aqui a divisão entre a entrada analógica 0 e a entrada analógica 1. E também temos representados todos os pinos do nosso cartão de entrada analógica. Aqui eu tenho o sensor de nível com os 3 pinos, que é o nosso sinal, que vai gerar o sinal de 4 a 20 mA. Tenho o pino 24 volts, que a gente vai precisar conectar o 24 volts da alimentação da nossa fonte e a nossa malha de aterramento. Também temos aqui do outro lado a fonte de alimentação do quadro. Vamos iniciar a conectorização entre esses elementos. Para começar, eu vou alimentar o meu sensor de nível. Então, eu vou puxar aqui o positivo, que é o mais 24 volts da fonte. Eu vou puxar aqui um cabo para alimentar o meu sensor de nível. Então, eu já tenho aqui 24 volts disponível aqui no sensor de nível. Próximo passo agora é conectar a saída do sinal do meu sensor ao pino de entrada de sinal do cartão de entrada analógica. Então, já tenho aqui essas duas conexões. Agora eu preciso conectar o GND do meu cartão de entrada analógica no negativo da fonte do quadro de automação. Então, basta apenas puxar aqui uma via e levar até o 0 volts da minha fonte de 24 volts. E não menos importante, nós precisamos efetuar o aterramento da malha de aterramento do sensor. Vamos analisar o que está acontecendo aqui nesse circuito. O cartão de entrada analógica, nesse caso, ele funciona como um medidor de corrente. Claro que a gente tem um sensor que gera um sinal de corrente de 4 a 20 mA. Para que o PLC consiga entender qual faixa de corrente o sensor está a cada momento, ele precisa efetuar a leitura da corrente que passa através do sensor. Se a gente for recordar um pouco lá nas aulas de eletricidade básica, a gente vai ver que para que seja possível executar a medição de corrente de um circuito, é preciso instalar um amperímetro em série com o circuito. Aqui no meu caso, como o cartão de entrada ele faz a leitura da corrente, eu preciso ligar o meu cartão de entrada analógica em série com o circuito do sensor. Perceba que a corrente ela sai aqui da fonte, entra no sensor, o sensor vai determinar então qual que vai ser a corrente que vai fluir através dele. Essa corrente ela vai entrar no pino I0I e vai sair no GND, voltando aqui para a minha fonte. Então perceba que o cartão de entrada analógico do PLC ele está ligado em série com o meu sensor. Dessa forma, ele consegue efetuar a leitura da corrente, funcionando de forma similar como um amperímetro. A diferença é que essa informação de corrente ela não vai ser mostrada no cartão de entrada analógica como acontece no amperímetro, mas ela vai ser lida pelo controlador lógico programável. E nós chegamos aqui na nossa válvula de controle de fluxo pneumática. Essa é uma válvula que vai permitir ou não a passagem de água para dentro ou para fora do nosso tanque. No nosso caso, nós estamos utilizando duas válvulas de controle, que é a válvula de enchimento e a válvula de
descarga. Não confunda a entrada analógica da saída analógica. Aqui nós analisamos a entrada analógica, analisamos o cartão de entrada analógica e um sensor analógico. Aqui no caso dessa válvula, nós vamos conectar o sistema elétrico dessa válvula no cartão de saída analógica do controlador lógico programável. Aqui no caso, nós conectamos o sensor no cartão de entrada do PLC. Você confere agora as 3 etapas da válvula de controle de fluxo desmembradas aí. Temos aí a parte de suprimento de ar, temos a parte mecânica da válvula e também o conversor de sinal. Esse conversor, ele recebe o sinal de 4 a 20 mA e transforma em um sinal de pressão. O sistema mecânico da válvula precisa de pressão para entrar em movimento. Essa faixa de pressão vai ser determinada a partir da entrada da corrente no conversor. E aqui nós falamos do nosso sensor de nível, falamos também sobre a válvula de fluxo, que é a válvula de enchimento e de descarga do sistema de controle de nível on-off, e falamos também sobre os cartões de entrada e saída do nosso controlador lógico programável. Na próxima aula, ainda no assunto de dispositivos de campo, vamos estar falando sobre as botoeiras, os sinaleiros e os equipamentos que compõem o quadro de automação, que é o nosso relé de interface, importantíssimo para você conseguir energizar equipamentos fora do quadro de automação, e os conectores que vão unir aí o meio externo e interno do seu painel de automação. E por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.